como fazer o celular ser uma fonte de produtividade um pouquinho melhor. O celular tende a querer distrair a gente bastante das nossas atividades, né? Não é exatamente uma fonte de produtividade das mais fortes. Isso porque o celular tá tocando o tempo todo e a gente, claro, tava até tentando ser um ser humano produtivo, mas é difícil com todos esses toques. É um processo de altas dificuldades em me manter produtivo com o celular. O jeito que a gente usa o nosso celular pode definir como é que vai o nosso dia inteiro. O nosso primeiro passo sobre como quebrar o fluxo automático do uso do celular. Usar o celular é um hábito que nem qualquer hábito que a gente tenha. Nada mais justo do que a gente observar o hábito de usar o celular. Então, provavelmente tem uma tela inicial, ou seja, a gente tem vários dos aplicativos mais comuns que a gente usa, em redes sociais, iFood, Netflix. Existe uma parcela razoável de pessoas por aí que não tem nenhum cuidado por como é que é essa tela inicial. Telas que são tipo essa daqui, completamente à la louca. Todos os aplicativos que algum dia tu já instalou na tua vida estão aí e por ordem qualquer. O menu de aplicativos e a tela inicial podem acabar virando exatamente a mesma coisa se a gente não cuida. É fácil da gente perceber que se a gente tá mais distraído, tá indo mais no automático, o nosso celular geralmente vai tomar para si a função de ser a nossa distração, de ser um momento de relaxamento. Acabou minhas coisas do dia, então eu posso só ficar com o cérebro desligado e usando o celular. Quando vê, ups, acabou-se o dia. Acabou-se todo o nosso tempo disponível. Um jeito meio passivo de se viver a vida. Meio que como não ser o protagonista do seu próprio show. Primeiro princípio: quebrar o fluxo automático. E como é que a gente faz isso? Todo esse processo ele acontece por comportamentos automatizados. Imagina que vocês passaram tendo ou essa interface, e aí de repente vocês se deparam com um dia de inspiração, vocês criam essa tela. O dedo ele tenta apertar o botão canto típico onde ele costuma ir, mas não tem nada ali. E tu tem que pensar o que diabos tu quer do celular. E fazendo isso, a gente consegue retomar o controle, a gente sai do modo automático. Quando tu tem a tela limpa do celular, tu começa a perceber que aplicativos tu de fato desejaria que estivessem mais perto do teu alcance. Quando tu começa a perceber então quais são os aplicativos certos para tu ter na tua tela inicial, a gente usa o mesmo princípio viciante do celular contra ele. A gente cria uma tela inicial só com as coisas que a gente quer automaticamente ou mais facilmente se lembrar que existem. Quando o celular está mal otimizado, tu abre o celular, tem uma notificação, um aplicativo, alguma coisa querendo a tua atenção e de repente tu pensa, o que eu queria fazer mesmo? E a gente está fazendo o contrário, a gente está garantindo que a primeira coisa que tu veja ao desbloquear o celular seja algo te dizendo, lembre que você tem essas coisas importantes. Imagina que vocês estão numa festa. E imagina que de repente, em algum lugar ali, a 10 metros de distância, alguém te reconheceu e gritou, Daniel! Muito provavelmente tu não vai escutar, né? A resposta é simples, tem muito barulho ao teu redor. Compara em contraste com tá passeando perto de um lago na natureza, e aí de repente alguém, aos mesmos 10 metros de distância, grita, Daniel! Tu vai te virar diretaço, porque muito menos barulhos ao teu redor. A moral aqui é que menos é mais. Conseguir deixar o teu celular tão silencioso que se ele vai te emitir algum tipo de barulho, é porque é alguma coisa importante. Então, tu já começa desabilitando um grande inimigo da tua presença no aqui e no agora, digamos. Pode desabilitar notificações do Facebook, pode desabilitar notificações de tudo, e conforme tu sabe o que é importante para ti, aí então tu vai liberando aos pouquinhos. A gente primeiro cria o silêncio, e aí a gente coloca as coisas que a gente realmente deseja ser informado. E não apenas a gente está afastando o celular, como provavelmente a gente também conseguiu encontrar outras atitudes que, com sorte, sejam também mais saudáveis, mais valiosas. Agora que a gente tem silêncio, vamos para o princípio número 4, que é transformar o teu celular no que ele deveria ter sempre sido, um ajudante inteligente. É muito útil quando a gente consegue usar o celular para nos lembrar de comportamentos críticos. A gente pode ter, por exemplo, também vários aplicativos que são feitos para manter a gente no nosso rumo da produtividade. Quantificar o nosso progresso. Uma coisa muito legal que o celular faz é conseguir entender direitinho o quanto que a gente faz das coisas legais, por quanto tempo, quando. Este aqui, por exemplo, o Insight Timer, me dando um feedback de quanto tempo eu meditei por semana.
E quando o Insight Timer me avisa o quão produtivo eu estou sendo ou o quão consistente eu estou sendo com a meditação, eu não quero quebrar a corrente. E assim ele reforça o comportamento de meditação através desse processo de criar números e fazer a gente querer manter os números e aumentar os números. A gente tem um fator extra reforçando o nosso comportamento desejado. Sair do modo automático no celular e para isso deixar uma tela em branco inicial ajuda bastante. Número 2, dificultar o acesso a apps problemáticos, desinstala o Facebook ou Instagram, ou pelo menos coloca eles numa pasta dentro de uma pasta lá no fundão. Facilitar os acessos aos apps produtivos, então pega o Insight Timer e bota ele bem na tela inicial, pega a tua lista de coisas para fazer, coloca ela ali. Faz com que a primeira coisa que tu veja seja a primeira coisa que tu precisa ver para tu fazer o que tu precisa fazer. Número 4, deixa o teu celular mais silencioso, para que assim tu possa fazer com que os toques que apareçam sejam importantes. Coloca um para, sei lá, para o teu chefe, para tu saber que se é o teu chefe mandando mensagem, aproveita e responde agora. Coloca um para tua namorada, para tu saber quando a tua namorada está respondendo. E aí tu vai poder escutar, discernir e saber se tu vai dar atenção para isso ou não. E por último, aproveita para usar o celular para te dar feedback do teu progresso de seja lá o que tu quiser fazer. Então pode quantificar, por exemplo, palavras de texto de blog, pode quantificar minutos fazendo stories, se tu quiser ser um influencer, e coisas, enfim. Aproveita para usar o celular para te dar esse feedback.